Dois, aqui me dê. Só um momento, minha irmã. Oi. Irmãos, eu acho que também... Acho não, tenho certeza. Já fizeram a pergunta? Não, eu vou falar, sem fazer pergunta. Não, só um comentário que tem a ver com o final da minha pregação. Eu acho que o que falta também, no final das contas, é amor mesmo. Assim, a coragem acho que está muito associada ao amor, porque essas coisas que eu falo, né, na internet, eu de coração, eu nunca imaginei mesmo que meu trabalho ia chegar tão longe. Não sei se vocês já assistiram ao meu vídeo em que eu conto um pouco do meu testemunho, como que eu fiz o meu canal. Eu tinha certeza absoluta, e na minha igreja o pessoal é testemunha disso, eu tinha certeza absoluta, tão certo como Deus é Pai, eu tinha certeza absoluta que ninguém ia assistir aos meus vídeos. E esse era o motivo que eu não queria fazer nenhum vídeo, porque eu falava que a minha igreja, ela queria o meu mal. Eles queriam, não, ninguém vai me assistir, vou passar vergonha. Então nunca imaginei, mas eu tinha uma coisa dentro do meu coração. Eu aprendi essas coisas e eu dizia, nossa, mas puxa vida, poucas pessoas estão falando disso, mas isso é verdade. Mas vão me xingar de arrogante, de polêmico, vão dizer que eu sou polêmico, que eu quero chamar atenção, vão dizer, mas o amor faz isso. O amor, ele carrega como Cristo carregou a culpa. Então você pensa nas pessoas. Eu estou lá na minha casa quando eu estou preparando, por exemplo, os meus cursos. Eu estou preparando o curso, cada pregação que eu vou fazer, eu fico pensando lá não sei na onde. Lá não sei na onde vai ter alguém que vai assistir. Isso pode mudar a vida de uma família. É assim que eu penso no meu trabalho. É assim que um pai tinha que pensar no seu. Então, às vezes, como a Bíblia fala, né, no final dos tempos, o amor vai se esfriar de quase todos. Porque se você tem amor para o seu filho, você vai virar leão. Você vai virar leão. Vai virar. Lembra daquele caso de uma mãe no Rio de Janeiro? Que ela entrou numa van para salvar o filho, a van tinha pegado fogo. E ela entrou, virou uma leoa para salvar o filho. Eu lembro também de um outro caso, na África, uma mãe enfrentou um leão para salvar o filho. Eu acho que no final está faltando amor mesmo. Porque se você ama o seu filho, você vai fazer tudo o que for preciso. Na minha igreja, a maior parte das pessoas que praticam homeschooling, por exemplo, são pobres. Tem uma mãe lá, ela é extremamente pobre, fala pobrema. E ela faz homeschooling. E o menino dela é uma bênção, ele é o tecladista da igreja, excepcional. Porque esse é o homeschooling, seu filho vai ir além de você. Eu sempre falo uma frase: por que os pais de antigamente, analfabetos, formavam doutores e os doutores de hoje estão formando analfabetos? Essa que é a ideia da educação. É isso, não é que você vai ensinar a trazer a escola para casa, não tem nada a ver com isso. Ensinar física, química. 2 mais 2 eu somo no celular. É sério, quando eu preciso fazer, até a regra de 3, eu ligo ao professor de matemática, Raelba, como é que é mesmo a regra de 3? Porque eu quase não uso, e nem quero saber. Nem quero, aquilo que eu não uso, eu nem quero saber. Então, no final é isso. Tem um filme chamado Homens de Honra. Já assistiu? Homem de Honra? Alguém assistiu Homem de Honra? É com Cuba Gooding Jr., é baseado numa história real. O pai dele era analfabeto. E ele se forma marinheiro, primeiro marinheiro negro, oficial negro na marinha. E toda hora foi uma luta terrível para ele se tornar marinheiro. E de repente um cara racista está lutando contra ele e vê a foto do pai dele e pergunta para ele: é esse cara que fez você ser assim? É esse cara? É isso que é educação. Não é ensinar química. Seu filho pode até ser, você pode ser analfabeto e mesmo assim educar o seu filho, que é valores, fazer dele um macho, uma mulher crente. Aí, conteúdo ele aprende em qualquer lugar, na igreja, na internet. Com a internet você aprende qualquer coisa hoje. Você não, as pessoas pensam totalmente errado sobre educação domiciliar, né? Eu sou analfabeto em matemática, eu estou para a matemática
como a Dilma está para a política. Vê o nível. Aí você vê o nível. Esse é o nível. Esse é o nível. Então ninguém sabe tudo. No meu segmento, eu não sei tudo. Então assim, é uma tolice, né? Como que os pais enxergam as coisas. No final das contas, se eles tivessem como essa atitude da mãe que entrou lá na van, da irmã lá da minha igreja, ela totalmente analfabeta, sabia nada, mas ela sabia de uma coisa. Ela sabia que a escola estava podre e ela tinha que fazer alguma coisa. E está lá educando o filho dela, o menino dela é uma bênção, inclusive é o melhor amigo do meu filho, e está indo, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado. A irmã. Bom, pastor, falando assim, vou fazer uma reflexão e depois eu vou falar a pergunta para o senhor. É que assim, homeschooling, eu sou pedagoga, o homeschooling, ele é tudo que o senhor disse aí, muito mais, mas assim, ainda é de uma classe social, vamos dizer assim, o homeschooling, para a classe mais baixa, às vezes nem sabe o que é, porque ainda há muito tabu sobre isso. Se a gente vê que a maioria dos nossos, assim, eu creio que as nossas crianças, elas não são o futuro da igreja. As crianças são a igreja do hoje. Só que o que é que tem acontecido? Nós temos visto que a igreja caminha para uma igreja fraca, não é uma igreja forte, onde a maioria dos pais deposita no ministério infantil e na igreja a responsabilidade que cabe a eles, né? Então, se eu levo meu filho até os 10 anos e coloco ele, onde mais de 90% das igrejas no Brasil, elas só dão entretenimento e elas não dão ensino da palavra de Deus, a maioria aí aos 12 anos, o pastor fala assim, entende? Traga o seu filho para a igreja, ele já não quer mais. Aos 16 ele já foge da igreja. E enfim, na universidade então, vamos lá. Se a maioria dos pais não tem nem para ensinar o básico, que é a palavra de Deus, para que o seu filho tenha um fundamento forte, quando se encontrar com os outros, tempo para o homeschooling os pais precisam ter. Nem isso se faz. Então, por que as nossas igrejas, por exemplo, a minha conversão foi dentro de uma faculdade, no lugar mais improvável. Então, assim, não tive pai nem mãe cristão, tive que aprender a palavra para saber como confrontar os meus professores em graça, em amor e sabedoria. Só que o que a gente vê, eu sou professora de pré-adolescentes, então, de escola bíblica, o que eu vejo é que a maioria deles não sabe praticamente nada. Quando a gente vai confrontar os primeiros capítulos de Isaías com o primeiro capítulo de João, eles não sabem nem quem eles são, falta identidade. Então, por que as igrejas sabem, embora não conheçam sobre homeschooling, mas sabem que a esquerda está fazendo de tudo, como o senhor disse aí, para doutrinar os nossos filhos? Por que parece que a gente caminha a passos de tartaruga manca em relação a isso? Em relação a realmente buscar, ensinar, é muito bonito tudo aqui, é maravilhoso, mas às vezes a gente chega em casa, pega o nosso caderninho, coloca lá, nunca mais olha, torna-se paisagem e está tudo bem. Quem sabe um dia eu vou pensar em fazer um homeschooling, quando isso é hoje, é já. Por quê? Por conta do que eu acabei de falar, falta amor, falta coragem, é isso, o povo não quer praticar. Eu nem vou delongar porque é isso. Se você... É isso, eu acho que eu já falei, essa aí eu tenho respondido durante a minha pregação. Coragem também dos pastores, né? Hã? Coragem. Mas no final claro que o pastor tem que ser corajoso, como o senhor está sendo aqui, né? Mas no final é o pai que tem que abraçar mesmo, hein? É o pai que tem que falar, bora, aqui é macho. É isso, né? E aprender também, né? Junto com os próprios filhos, né? Eu acredito que ela fez uma colocação ali muito importante, que é um casamento perfeito. Porque, veja, há uma falha no lar, né, de educação. Quando se chega na igreja, mesmo que se entenda, se imagine que ali possa suprir essa lacuna, há entretenimento, não há educação, né? Então, são dois problemas. A irresponsabilidade dos pais, não educar, a expectativa dos pais que coloca a igreja na igreja. Quando chega na igreja, nós temos uma ideia tão imbecilizada, né, das nossas crianças e adolescentes, que a gente propõe uma educação imbecilizada também. Então, a gente está acompanhando esse fluxo.
E a preocupação dela, acredita, é a gente romper também, a igreja também Na contribuir. minha opinião, um exemplo desse é a salinha. O que é a salinha? Não, porque ele não pode ouvir a pregação na igreja, no culto do pastor. É um exemplo disso, né? Não pode exigir da criança. Não, ela não pode, ela não vai dar conta. E aí vai lá e ensina o quê? Quantas pessoas entrar na arca? É só isso. A única coisa que ele sabe. Mas é isso, eu acho que é isso. Falta coragem, falta vergonha na cara, é isso. E ainda tem gente assim, pode até traumatizar a criança. Principalmente um pastor, que tem pastor que é louco, grita, é louco. Aí traumatiza os Esse bichinhos. pastor aqui grita, é? Não. Segunda pergunta, Aqui, ali o irmão lá atrás. é só uma questão de organização. Arlindo levantou a mão, ele e Ricardo também. Mas então é olha, 4. questão de organização, você viu o que ele quis dizer, está desorganizado. Vá, meu irmão, Pode fazer, pergunte. querido. Boa tarde a todos. Pastor, eu queria saber para os pais homeschoolers que já praticam o mesmo, até onde a gente segurar a peteca, até onde segurar firme e não deixar que o Estado, qualquer outra força maior, arranque nossos filhos. O irmão falou perguntar para os pais que fazem isso. Aí os pais respondem, ele pergunta para vocês. É isso, né? Quem que faz aqui? Acho que não sei. Quem faz aqui? Acho que só ali, né? Desculpa, não. É pra mim? No ponto de vista do senhor, até onde dizer não para o Estado, nesse sentido? Como o senhor usou o exemplo lá nos Estados Unidos, que já foram armados para pegarem seus filhos para levar para o colégio, e hoje, de várias formas, tentam, seja por meio de auxílios ou coisa e tal, se a criança não permanecer na escola, vai ser cortada ou qualquer coisa do tipo. Hã? Que o senhor vai falar coisa grave? Minha irmã, corta aí, viu? Tá gravando? Que ele vai xingar umas 5 pessoas aqui, então é bom cortar. Tá transmitindo não, pastor. Pode, Não, pode, é pode porque- descer a lenha. Não é sobre isso. É sobre na nossa igreja e como a gente tem feito lá. Como que a gente primeiro tem, historicamente, como que nós cristãos temos feito quando nós somos perseguidos? Como que nós temos feito historicamente? Primeiro, foge. Não é pecado. Os cristãos têm fugido. Então, se necessário for, essa é uma opção. Muda de cidade. Se tem perseguição aqui, muda de bairro. Muda de bairro. É o que a gente tem feito lá. Pede transferência, porque às vezes, vamos supor que você tem uma denúncia. Muda de bairro. Vai para outro lugar. Foge. Historicamente, nós temos feito isso. O nosso povo tem feito isso diante de perseguições. Está lá em Atos, lá. Lembra quando tem a primeira perseguição? O povo foge? Então, esse é o primeiro caminho. Alguns têm optado em enfrentar, como por exemplo a Regiane. Não sei se vocês têm acompanhado o caso dela lá, da Regiane. O Estado, o juiz chegou a falar que ia perder a guarda. Isso é totalmente, juridicamente falando, é um absurdo. É um absurdo, claro que é um absurdo. Mas ora, o STF nem pode legislar. O STF não legislou para matar criança. Não é da competência deles, mas pode acontecer isso. Então, esse é o primeiro caminho, a gente fugir. Aí você pede transferência para outro lugar, não transfere coisa nenhuma. Então, agir como a serpente, agir com sabedoria. Quando eu tirei o meu filho da escola, eu não passava endereço da minha casa para ninguém. Quando eu ia em qualquer lugar, pedia o endereço, eu inventava, eu falava não sei da onde, eu inventava. E eu estou há 7 anos, até hoje não tive problema. E lá na nossa igreja, tem uma mãe que ela é perseguida sistematicamente, porque uma vizinha a denuncia. E também a denuncia porque o menino dela trabalha. E o que ela faz? A promotora a chamou e falou, pode matricular o seu filho de novo. Ela falou, tá bom. E não matriculou. É óbvio que o Estado é super competente, né? Então tem essa coisa também, vocês acham que o Estado ele é super competente. Não é. Então assim, ela foi denunciada umas 3, 4 vezes já. A promotora fala, põe de novo. E não acontece nada. Eu não estou dizendo que isso vai ser sempre assim, mas na nossa experiência lá, tem sido bastante assim. A gente tem deslizado, a gente tem agido com sabedoria. E no final das contas, se fosse eu, é que eu tenho advogado, né?
Aí eu ia peitar mesmo. Mas para mim, eu acho que eles também ficam um pouco... eu acho que eu não sou um padrão, porque eles têm medo politicamente das coisas. O juiz também tem. O que você acha que um cara que nem eu vou fazer, se ele vier encher o saco do meu filho? O quê? Vou soltar vídeo, vou pressionar, vou falar o nome do juiz, vou fazer pressão, entendeu? É isso que eu vou fazer. Então, acho que, não sei se eles são doidos, né, de vir fazer comigo lá. Mas se fosse no meu caminho, porque eu acho que eu tenho também, acho que seria mais fácil também para mim. Mas muitos pais, não sei se todos os pais teriam esse poder político que eu tenho, por exemplo. Eu tenho esse poder político. Então, talvez o melhor caminho fosse tentar deslizando. Agora, às vezes, né, no caso desse da Regiane aí, eu não sei se Deus não vai usar essa irmã, né, peituda aí, foi lá, é corajosa, para mudar muita coisa, né, porque o que esse juiz está fazendo é um negócio absurdo, só que aí pressão popular ela está fazendo, aí solta vídeo, saiu matéria dela na Gazeta do Povo, em vários lugares, então isso pressiona os juízes, isso pressiona. Então eu acho que um primeiro caminho seria esse. Agora, no final você fala assim, não, eu quero lutar. Só que aí você tem que saber disso, ó, vai ter gasto, vai ter advogado. Aí você tem que saber até onde você quer ir. Basicamente isso aí. Mas a maioria dos casos não precisa, viu? A maioria dos casos não precisa. E o meu conselho é, vai que nem a serpente. Vai desviando. Pastor? Pastor, seguinte. Senhor. Eu tenho observado muitas mudanças na escola pública. Por exemplo, quando eu era criança, os alunos começavam a estudar 7 anos. Faz muito tempo, viu, pastor, isso aí? Era 7 anos. 7 anos mandava o menino para a escola. Aí depois foi mudando. Hoje em dia estão mandando as crianças com o berçário. 1 ano, 2 anos de idade. Aí, outras mudanças que aconteceram na escola, até mesmo na matemática, que o senhor gosta muito. Eu comecei a ser professor em 1980, já tem um tempozinho, né? Então, veja bem, eu estudei aquela matemática aritmética, tabuada, era um negócio duro, né? Para o senhor ter uma ideia, quando eu fiz na conclusão do curso de contabilidade, o professor, a prova começou de 7 horas da noite e foi até 1h30 da manhã. Por quê? Ninguém usava calculadora, primeiro não tinha, né? Tem aquela máquina que a gente roda assim, que eu nunca aprendi a usar aquilo. Então, hoje em dia todo mundo tem uma calculadora, né? Então, aí quando eu comecei a ensinar no supletivo, eu ensinei todas as disciplinas e comecei a ensinar matemática. E no livro de matemática que a gente recebia, na verdade era uma apostila, nenhum professor dominava a matéria. Por quê? A matemática veio toda mudada, chama matemática moderna. Era quadradinho mais aquele rumo de símbolo, né? Um O mais um A, não sei o quê, aquela coisa louca. Aí A mais B igual a B menos C, não sei o quê. Então dava um problema medonho. Então os alunos, ninguém entendia, o índice de evasão foi grande. E aí como eu tinha aprendido a matemática normal na escola, tabuada e tudo mais, os alunos, professor, eu não estou entendendo nada, esse A mais B, não sei o quê. Aí eu disse, apaga tudo que vocês viram até agora, vamos começar a aprender agora. Vamos fazer o seguinte, nós vamos construir uma casa, um prédio. Primeiro, o que a gente precisa? Precisa do terreno, então comprar o terreno. E aí a gente foi comprando o material, fazendo a regra de 3, todas as coisas, né? E aí os meus alunos se sobressaíram aos alunos de outros professores de matemática. E aí eles se saíram bem nas provas e tudo mais. Então a diretora me chamou, disse, por que é que seus alunos estão aprendendo tudo de matemática? Eles acham bom e gostam muito de você. E lá nas outras escolas, nos outros professores, não. Aí eu fui ensinar, né?
Fui dizer o motivo. Não prestou para mim não. Por quê? Ela botou para eu dar aula a todos os professores de matemática. Então, houve uma mudança muito grande da matemática. Então, veja bem, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Hoje em dia, os políticos, o que mais fala é em escola de tempo integral, né? Há algum tempo, nos primeiros anos, a gente tinha as férias, começavam em dezembro, aí entrava janeiro, aí tinha o carnaval, né? E a escola só ia começar em março. E todo mundo aprendia bem as coisas, né? Então, hoje em dia, acabou-se praticamente essas férias, e mais que no meio do ano ainda tinha uma fériazinha, né? Que era a época do São João, aí era férias total. Então, a minha pergunta é o seguinte: o que o senhor acha de escola hoje com tempo integral? Eu já sei a resposta, mas eu queria que o senhor falasse aí. E outra coisa, sobre a homeschool, que idade ideal seria o início de uma criança aprender? Sobre integral, eu já respondi acho que durante a pregação, né, que eu falei, se eu acho um absurdo, já meio-dia 5, integral então piorou, né? Um absurdo. E é só mais uma estratégia para separar a escola, a criança da família. E a idade certa para o homeschooling é na gravidez já, está na barriga, já está aprendendo. Por quê? A alfabetização, como que acontece a alfabetização? Qual é o elemento fundamental para acontecer a alfabetização? Susan Bauer fala o seguinte: num lar onde há silêncio, não há alfabetização. Então a criança, para ser alfabetizada, ela precisa ouvir. Por isso que tem que ler para a criança, por isso que tem que contar história, inclusive lá na barriga da mãe. Ainda mais a gente que tem a Bíblia, né? Maria e Isabel. Isabel recebe Maria e o menino fica cheio do Espírito Santo no ventre. Então, para nós que sabemos que tem um ser humano ali que tem consciência, então a alfabetização, ela começa através disso, dos pais falando o tempo inteiro, contando história para as crianças. Ali começa a alfabetização. Então, nesse sentido, o homeschooling começa já no ventre. Está grávida, já a educação já está acontecendo. É que a gente tem que lembrar o seguinte também: educação não é um período da vida, é um estilo de vida. Educação não é um período da vida, é um estilo de vida. Conhecer o Senhor não é o centro da educação? Tem um dia que a gente parou de fazer isso? Então, a educação gira em torno de Cristo. E tem que ensinar Cristo de manhã, de tarde, de noite. Então, é desde 0 ano a educação começa, e o homeschooling também. No meu tempo não se chamava alfabetização, não, era desarnar. Meu pai, vou botar o menino na escola para desarnar. Aí procurava uma professora, eu comecei com uma professora só, particular, né? Depois de muito tempo foi que eu fui para as escolas comuns. Obrigado, pastor. Obrigado, senhor. Quem é o outro? Última pergunta, a gente vai dar um intervalozinho. Aí é perigoso, pastor. Aí é perigoso? Só com os filhos dele forma uma escola. Tem quantos filhos, irmão? Quantos filhos você tem? Por enquanto, 5. 5? Ah, que bênção. 5 é... Crescer e multiplicar, esse Eu negócio tenho... tem na carne. mas assim. não, mas 5 não é nada. É igual coelho, pastor, é igual coelho. Não, mas 5 não é nada. 5 é pouco. É, verdade. É pouco. É sério. tranquilo. É sério. É sério. Hã? Tô falando. Gente... Ele está dizendo Só isso um com negocinho. tanta ira, pastor, que o senhor nem sabe. Vocês vão ficar velhos, todos vocês. Quando vocês ficarem velhos, quem vai segurar a mão de vocês? Vocês estão esquecendo disso. Vocês vão ficar velhos. Filho é força para sempre, principalmente na velhice. Que raiva que dá, viu? Tô nervoso aqui. Queria pregar mais sobre isso aí, mas deixa. Vocês assistiram minha pregação já sobre isso? Cristãos tenham filhos? Tem que assistir. Filho é bênção. Desculpa, irmão, vai lá. Tranquilo. Boa tarde, pastor. Boa tarde, querido. A gente acompanha o senhor, né? E são vários assuntos, de certa forma, polêmicos: homeschooling, homossexualismo, direita e esquerda. E pelo menos alguma coisa a gente tem em comum, que temos alguns processos, eu também tenho. Tem um canal no YouTube e de vez em quando aparece um. Como o senhor tem lidado com essa questão? E principalmente porque o senhor não pode parar, não pode retroceder, tem que seguir as punições, os processos,
né, a justiça aí, que é mundana. Como é que tem sido essa situação? Eu tenho 3 processos, né? 3 processos. Já ganhei 2. E agora vou ganhar o 3º. E eu vou processar todo mundo que me processa. Não, é sério. Por quê? Por que eles me processam? Para me intimidar. Para que eu pense antes de falar. Então agora eu vou processá-los. Para que eles pensem, então, antes de eles tentar calar a boca de um pastor, eles vão se lembrar que nós vamos processá-los. E o que eu tenho falado como advogado, provavelmente a gente vai ganhar. Então a gente tem que atacar, né? Tem que atacar. Não pode, tem que fazer o que eles fazem. A gente tem que aprender a fazer o que a esquerda fez. A gente tem que aprender a fazer o que a esquerda fez. E também assim, no meu canal, por exemplo, eu não falo tudo ali no canal, porque o YouTube é totalmente canhoto, né? Então muitas coisas eu não falo ali. Por exemplo, a minha série Psicologia, que na realidade A Culpa é do Corpo, eu ia fazer essa série no YouTube, mas eu tenho certeza que ela ia ser bloqueada. Então, infelizmente, eu ia fazer gratuitamente, ia fazer no YouTube gratuitamente, mas eu sei que ela ia ser boicotada pelo próprio YouTube. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que lutar com a arma que a gente tem. Então, eu lanço... Quer ver? Hoje eu soltei um vídeo, vai sair daqui a pouco, em que eu vou falar sobre aquela menina Isadora Pompeu. Ela fala que Jesus a curou da depressão dela. Já saiu, pastor, eu acho. Esse meu vídeo? Não, é 7 horas. Vocês já receberam notificação? Eu já recebi. Já saiu? Já. Meu filho vai apanhar, porque não era para sair. Como assim já saiu? Deixa eu ver aqui. O senhor está pagando em dia ele? Eu tô. Ué. Que isso, gente? É sério mesmo que já saiu? Foi estagiário. Saiu não. Saiu não? Saiu não. Pô. Aí, pastor, brincadeira, hein? Saiu divulgação, né? Então, por exemplo, a gente tem que agir com o que a gente tem. Vacina, eu falei um pouquinho sobre vacina, fiquei uma semana bloqueado. Aí eu vou falar de vacina de novo no YouTube? Não tem como. Aí, você está negando a sua fé. Se eu fizesse isso, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse falado de novo sobre vacina, não estaria aqui hoje, vocês não teriam conhecido meu material. Então a gente tem que agir com sabedoria naquilo que a gente pode. E o YouTube é uma empresa privada, como é que eu vou... Então a gente age com sabedoria, certas coisas eu não falo. Por exemplo, aquela Priscila Alcântara, aquela endemoniada lá, aquela menina. Eu queria ter falado de outro jeito com ela, porque aquela mulher é uma enviada do demônio. Eu queria ter sido mais incisivo, mas eu recebi uma semana de bloco uma vez por causa dela. Uma semana bloqueado. E funciona assim no YouTube. Se durante 90 dias você receber 3 strikes, você perde o seu canal para sempre. Então a gente age com sabedoria, tenta de acordo com o que a gente tem disponível na lei, e no meu caso, então, eu tenho feito isso. Certos assuntos não falo ali, infelizmente, e vou processar todos esses enviados do capeta aí, e vou ganhar dinheiro ainda. Aí eu venho para Natal, passear. Ah, sim, passear, né? E aí eu venho aqui, ué. Irmãos, reforçando aqui esse material que o pastor Rodrigo Mocelin... Deixa o povo fazer mais perguntas, vai, pastor, vai. Deixa. O senhor vai... eu vou viajar com o senhor de meia-noite, o senhor está lembrado, né? Deixa, vai. Porque eu vou dirigindo, né, varão? Deixa eu ver, alguém tem alguma pergunta mais? Ali, ó. Deixa eu só reforçar aqui rapidinho. Esses livros aqui, eles tratam de temas específicos, viu, pessoal? De temas específicos e temas interessantes, como, por exemplo, a desgraça do ateísmo na educação. A questão da educação ser algo neutro. Não, o ateísmo já é um pressuposto. Então, ele já influencia a forma de educar, né? Esquizofrenia também intelectual, também é um problema da questão cultural, como também interfere na questão da educação. Lavagem cerebral, como as universidades doutrinam a juventude. Esse autor aqui, o Ben Shapiro, é bem interessante porque ele vai pegando pontos, como eles abordam na faculdade esses pontos para construir, e eles pegam, não, o autor, ele pega e ele
mostra as falácias por trás do argumento e constrói um argumento coerente, mostra como há equívocos dentro da faculdade, que muitas vezes a gente vê os nossos filhos absorvendo informações e eles não têm um senso crítico. E aqui o direito à educação domiciliar, homeschooling, né, um tema interessante. A editora Monergismo, que é uma editora muito séria, também tem trabalhado, investido bastante nesse material. Se você quiser adquirir, fala ali com o homem do dinheiro, é aquele rapaz ali, ó, com os braços fortes. Ele tem um preço aqui, mas ainda quantos por cento de desconto, Pablo? 40 no Pix. Então faça no Pix, é melhor, né, pastor? Em vez de dividir esse negócio, ficar com dívida para outro mês, tá certo? Então, aquele menino do olhar profundo ali tem uma pergunta, 10 minutos e a gente... Viu? Ô, gente, encurta as perguntas aí, vocês estão pregando demais. Pastor, na verdade não é bem uma pergunta. Respondendo a pergunta do irmão lá, que o senhor até falou, quem tem que responder é o pai de homeschooling. Nós, como pais de homeschooling, nós respondemos o seguinte: até onde ir, né, com o homeschooling? Meu irmão, é até a glória. Porque como nós, homens de Deus, porque Deus é assim, Ele é bem claro na sua palavra. Qual é o papel do homem? É sair, trabalhar, ser o líder, ser o cabeça, ser o pastor da sua família. Qual é o papel da mulher? Nada contra o fato da mulher sair para trabalhar, para ajudar financeiramente e tal, mas o papel, a responsabilidade da casa e dos filhos é exclusivamente da mulher. Se nós invertemos esse papel, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Se uma mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa, está errado. Então, como o senhor mesmo falou, a responsabilidade da educação dos nossos filhos é nossa. Eu falo assim, até uma forma de um testemunho. De primeira mão, eu era contra o homeschooling, porque eu achava que meu filho ia ficar sem um amiguinho para brincar, sem tal. Mas a gente passou um ano e eu caí em si. A escola não ensina nada. A criança vai para a escola, volta burra. A realidade é essa. E nós estamos, mais de um ano, né, filha? Mais de um ano com o homeschooling, com o nosso filho Santiago. Vai ser com o Matias. Quando Santiago crescer, se ele quiser ir para uma faculdade, vai ser a opção dele. Mas, assim, a gente dizer, ele vai para a escola, ele não vai mais. Porque nós vemos, minha esposa como professora, trabalhou em escola privada, sabe a podridão que acontece lá, a realidade é essa. E uma palavra para os pais, porque nós sabemos que tem pais que têm o desejo de tirar os filhos das escolas, que têm a mesma visão da gente, que vê lá coisas que não acontecem, que não é legal. Meus irmãos, é coragem. Confie em Deus, que Deus não desampara, é coragem. É isso mesmo. Gente, coragem não é ausência de medo, é fazer o que você tem medo de fazer. Vai com frio na barriga e tudo. Alguma pergunta? A irmã aqui. Aleluia. Vai, irmã. Pergunta fácil. Ô, meu irmão, vamos lanchar agora, né? Terminou. Vamos. Pastor, será que tem mais água aí? Olha que tem duas, viu? Ainda 2 perguntas, pastor. Quantas? 2? Não é uma minha e uma dela. Oxi. Senão eu vou ser disciplinada, pastor, depois. Obrigado, pastor. É basicamente o que ele falou, só que assim, aí a minha pergunta é essa. A coragem eu tenho, a fé no Senhor também, a questão do homeschooling. Eu tenho uma menina com 14 anos, que o senhor conheceu, e tem uma Estezinha, com 4 anos de idade, mas tudo bem, eu tenho um Senhor, tenho uma coragem, tenho um esposo, que creio que ele vai apoiar, pela fé. Mas você ouviu o ar crítico, né? Ela tem fé em tudo, menos que o esposo vai aceitar, entendeu? Foi? Mas assim, qual é o primeiro passo para mim? Eu estou dizendo, não estou falando pelos outros pais. Para mim, Ângela, eu começo por onde? Né? O senhor até falou assim,
não precisa saber ler, né? Você pode ser analfabeta, no caso. Então, qual é o passo? Eu começo por onde? Pela Bíblia. A Bíblia em si. De manhã, de tarde e de noite. Pela Bíblia. Até hoje, a educação do meu filho, ela é centrada na Bíblia. Até hoje. O tempo inteiro. Porque não importa o que meu filho venha a ser na vida. Tudo que ele aprende na Bíblia nunca é inútil. Tudo mais pode ser. A Bíblia não. A Bíblia não. Então, se, por exemplo, lá na minha igreja, e as pessoas que me acompanham, porque tem gente que não tem uma igreja bíblica como vocês, pega a pregação. A pregação já tem muito material para ensinar durante a semana. E aí? Bíblia, contos de fadas, muito contos de fadas, e eu faço muito a educação dos meus filhos a partir dos grandes livros. Por exemplo, Dom Quixote. Dom Quixote é um clássico. E aí, junto com Dom Quixote, eu não estou ensinando apenas literatura. Literatura, então, são os livros de ficção. Ele está aprendendo geografia, ele está aprendendo história. Por quê? Lá no Dom Quixote, tem lá um personagem, um fidalgo. O que é fidalgo? Aí eu tenho que explicar um pouquinho que é o sistema feudal. Então, junto com esse livro, ele está aprendendo um monte de outras coisas. Mas, pastor, eu nem sei o que é sistema feudal. Como é que eu faço? Você pega poucos livros, como por exemplo, Pinóquio. Eu fiz uma resenha sobre Pinóquio. Eu expliquei tudo ali. Tudo que você precisa para educar o seu filho, como ler Pinóquio, como que você vai ler várias vezes. No meu curso de homeschooling, eu ensino como ler, eu ensino o que ler, eu ensino como ler, como estudar, o que vai estudar. Então, assim, eu acho que por onde começar, se a pessoa fizer o meu curso, ela tem tudo que ela precisa ali para ensinar a criança em casa. Eu indico material, mas via de regra, eu uso muito isso. A Bíblia e a literatura. Grandes livros, contos de fadas, eu indico lá no meu curso quais contos de fadas ler. E basicamente seria isso. Basicamente, fala a verdade, é isso que eu faço com meu filho. O resto ele trabalha e lê bastante. Agora ele está lendo livro de história, mas ele lê muito sobre contos de fadas, crônicas de Nárnia, livros de heróis. Antes ele lia da Marvel, né? Agora a Marvel está tudo cheio de viado lá, aqueles negócio de gay lá, de traveco também. Lanterna verde, agora lanterna rosa. Fora. Então, por onde começar? A irmã fez meu curso? É por isso, é por aí que você tem que começar. Ó, eu nem fiz isso, eu na minha igreja eu não sou assalariado, eu não recebo nada, da minha igreja não me paga nada. Não que seja errado, eu recebi. É que através do meu canal eu não preciso mais e hoje eu sobrevivo dos meus cursos também. E só para vocês terem noção, uma empresa aqui de Recife que ia agenciar para mim meu curso, o preço dele, o ticket dele era R$700. Eu falei, não, eu quero fazer para ajudar as pessoas, né? E o lucro é muito pequeno, porque eu tenho pago despesa de marketing, eu pago comercial, é caro pra caramba, eu pago a empresa que agencia hoje lá tudo isso pra mim, a gravação, enfim, é muito barato. Eu vim aqui, eu nunca nem fiz isso, hein? Nunca fiz, vocês podem, se quem me acompanha aí, vou deixar, se vocês quiserem adquirir, quase os custos que eu tenho lá, R$100, vou falar com o pastor, vou deixar o link com o pastor, se vocês quiserem, só amanhã, para vocês adquirirem amanhã meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos, R$100, estou quase pagando para vocês isso, porque eu pago para manter, sabe, só cada aluno eu tenho que pagar na plataforma, aí eu pago taxa para a plataforma que chama Eduz, tudo é caro, pago a empresa que vende o curso, eu pago uma porcentagem para eles, então é simplesmente para que vocês possam criar coragem aí, viu? Pastor, se por acaso um irmão quiser se juntar com o outro, pagar os 100 para adquirir o... Pode fazer. Vai com tudo. Vai com tudo. Apesar que o 100 já está de graça, né? Me ajuda aí também, ó. Ajuda ele aí também. Mas quem oferece também ganha alguma comissão? Ajude o que oferece também. Quer ganhar o dele, né? Eu vou dar pro senhor da psicologia. Eu vou participar, eu também tenho que ganhar, né? Não é possível, né? Aí também é demais.
Eu vou estar lá, eu não vou ganhar, não é possível um negócio Vai desse. estar trabalhando, né? Vai estar trabalhando sem ganhar. É trabalho escravo. A irmã aqui. Oi. Só para testemunhar algo para vocês, antes de fazer a pergunta propriamente, vale cada centavo o curso do pastor. Você já fez tudo, irmã? Todas as aulas? Não concluí ainda, mas estou pertinho de concluir. Ah, que legal. Vale muito a pena. Gostou? Amei. Ai, que benção. Gostei muito. Mas a minha pergunta é... Desculpa, só interromper a irmã. É uma coisa muito interessante que eu ouço das pessoas que fazem o meu curso, não sei se foi essa percepção da irmã, mas eu ouço constantemente a seguinte frase depois que as pessoas concluem o meu curso do homeschooling: o medo foi embora. Como que eu ouço isso constantemente? O medo foi... Isso é educação? Isso eu posso fazer. Então... Sim, e eu acredito, pastor, que algo que divide muito essa questão do enfrentamento da coragem é porque muito maior do que a coragem nas pessoas é a preguiça. Também. E é a preguiça de sentar, de estudar, de ler, de buscar de alguma forma. Mas, enfim, a minha pergunta é a seguinte: eu tinha comentado com o senhor, né, que eu sou psicóloga, bem pertinho de ser uma ex-psicóloga. E é uma coisa que eu venho observado nesse tempo de carreira é que as pessoas têm vivido pelo que sentem e não pelo que sabem. E, na verdade, nem busca saber o que de fato deveria saber, as Escrituras, o Evangelho. E aí o que eu tenho observado, principalmente aqui na região do Seridó, é que existem poucas, quase instintas, igrejas com esse tipo de viés de direcionamento, de correção, de enfrentamento, de combate. E aí as igrejas estão aí nesse viés totalmente triunfalistas e aquela coisa do, o bichinho, né? É impossível, pelo menos na região da gente mora, Caicó. Não, na minha também é assim. Não tem, pastor. Tá cheio de David Leonardo lá. E aí eu estava pensando aqui, vendo, conversando até com... Como é o nome do rapaz? George, né? A gente estava conversando com ele. E assim, como, diante de um evangelho, infelizmente, hoje em dia, tão fragmentado, criar os nossos filhos em casa com um direcionamento, com a escritura de fato, mas chegar na igreja e aquela criança vai saber que tem ali uma autoridade de certa forma, mas a autoridade vai estar totalmente de encontro com o que a palavra diz propriamente. Qual é o posicionamento de nós enquanto pais? E como fica difícil, né, da gente achar uma igreja de fato que tenha esse direcionamento mais conciso, mais coerente com relação às escrituras. Como é que... Deixa eu ver se eu entendi. A pergunta é... Como é que eu vou lidar com a minha criança ao ver que na igreja é pregado, de certa forma, o que a gente ensina de forma diferente em casa, tendo em vista esse evangelho... É uma contradição com o ensino. Exatamente. Eu acho que... Vem aqui nessa igreja. Vem morar em Currais Novos, né? Eu abro um consultório aqui. Quanto tempo? Eu falo pro pessoal lá na minha cidade. Tem gente na minha igreja. Eu moro em Guaratinguetá. Eu estou a 2h30 de São Paulo. Há membros da minha igreja que moram em São Paulo, tocam no louvor da minha igreja, vem todo domingo. E eu fico até constrangido porque ainda tem pedágio de montão. Né? Então, eu acho que um bom caminho seria sair e procurar uma igreja bíblica, mesmo que seja mais longe. Vale a pena. E aí vem a comunhão dos santos, né? No caso, por exemplo... Ainda mais no caso de vocês, que se... Eu não sei se tem outra igreja que fala sobre homeschooling, alguma coisa. Não sei, eu também não sei não. Ajuda mais ainda, né? Você estaria tendo essas dificuldades. Seria uma opção, pensar nisso, eu acho. No caso dela, né? Eu passei por uma situação, quando eu saí do pentecostalismo, eu fui para a igreja presbiteriana, que era pastoreada pelo pastor que foi meu professor de homilética. E tinha a questão da comunhão, então eu morava muito longe, eu pegava 2 ônibus e 1 metrô, então a igreja ela me acolhia durante o domingo na casa deles. Eu chegava pela manhã, eu ficava lá, eu tomava banho, lá eu almoçava, passava a tarde, e eu só ia embora para casa à noite, depois do culto. Terminava o culto e eu ia embora. E aí, não sei quais seriam as proximidades, as possibilidades, e aí a igreja também, na comunhão dos santos, acolheu os irmãos, que isso é ser igreja, né? Diante principalmente de uma busca dessa, eu estou buscando uma igreja fiel, então a igreja ela tem que enxergar isso. Qual é a cidade de vocês mesmo? Como é que é?
Caicó. Fica dentro de um vulcão aqui no Cedão. É sério? É. É piada. É. Duas eu vezes nunca sei eleita a quando ele tá cidade falando mais quente sério do quando é Brasil. piada, nunca sei. Eu tão sério, pastor, eu tô falando Nunca sério. sei. Tem possibilidade aí. Quem... Pastor, é porque lá tem 4 estações. Quente, quente, mais quente e muito mais quente. Mais alguma pergunta, gente? Não, tem ali a Santa. A Mais uma, Santa vai. tem um ali. Vai lá, irmã, pode fazer, hein? Essa é a última, irmãos. Tem um lanchinho aqui. Vocês não querem lanchar, não? Eu tô com fome. Vai, tá última bom? então. Última então, vai. Não é uma pergunta, é só um testemunho rápido. Eu fui influenciada e vim da escola secular, terminei o ensino médio, fiz a faculdade. No dia que eu terminei o ensino médio, já estava ingressando na faculdade. Eu ingressei, eu tinha 17 anos, mas no primeiro dia de aula a minha mãe disse: você vai, mas não esqueça do que você aprendeu em casa. E no momento que você for confrontada na faculdade, lembre da Bíblia. Então, assim, eu concluí o curso, hoje eu não atuo na área e sou muito feliz em não atuar na área que eu concluí. Tenho meu diploma na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou formada em letras. Hoje eu sou empresária, sou pequena empreendedora, fui influenciada pelos meus pais. Não dependo mais dos meus pais, pelo contrário, ajudo eles. Tenho mais tempo na igreja, tenho mais tempo com a minha família. Não quis fazer concurso, apesar de muitas pessoas duvidarem de mim, acharem que eu não ia ser ninguém. Se um dia eu casar e assim seja feita a vontade de Deus, e eu precisar me afastar do meu trabalho para cuidar da minha família, assim eu quero fazer. Eu digo que o homeschooling entrou na minha vida depois dos meus 20 anos. E assim, é um breve testemunho, tem uma longa história, mas é só para dizer aos pais que invistam no homeschool, porque, enfim, é isso. Obrigado, irmã. Vamos lanchar? Vamos. Já já a gente volta para continuar, tá bom?